11h30 marcou o quinto sinal da Rádio Bandeirantes. Nós estamos de volta com o Manhã Bandeirantes nesta quarta-feira, dia 16 de julho. E essa semana, uma nova base de dados foi criada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, prometendo mapear e identificar aparelhos celulares que já foram roubados em todo o país. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com o Coordenador-Geral de Inovação para a Segurança Pública do Ministério, José Rocha. Tudo bem com o senhor? Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Bom dia, é um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho sobre o nosso programa, os nossos projetos e as ações do Ministério da Justiça para a gente tentar reduzir esse crime que tanto assola aí os brasileiros e que traz grandes prejuízos, né? Quando a gente fala de um roubo, um furto de um celular, não é somente aquele patrimônio que está sendo. É muito comum as pessoas terem fotos da família, fotos de eventos especiais, gerenciar suas contas bancárias por esse dispositivo. Por isso é tão importante essa atenção por parte do Ministério da Justiça. Como será feito esse mapeamento? Como que funciona? O que foi lançado essa semana pelo Ministério da Justiça é a união de 3 grandes bases. A união da base do celular seguro, que é um programa que roda no âmbito do Ministério da Justiça, onde o cidadão pode gerar alertas automáticos para poder gerar alguns bloqueios e protegê-lo no ambiente digital. A gente também une a base da Anatel, que é a base SEMI, que a gente chama, onde tem uma série de e-mails impedidos, uma base que foi construída ao longo de muitos anos com a Anatel junto com as operadoras. E por último, nós estamos agora unindo a base do boletim de ocorrência de todas as polícias estaduais. Os 2 primeiros já estão integrados e esse último é o que está sendo implantado agora. Então foi positivado no Ministério da Justiça a implementação dessa base e agora a gente está começando a agregar essas informações. A ideia é que a gente tenha uma base onde conste todos os celulares que já foram furtados ou roubados no país. Já temos soluções tecnológicas para poder identificar o número do telefone. Então, por exemplo, se você foi furtado, você foi numa delegacia e deu a sua linha, a gente já consegue obter um número, o nome dele é e-mail, né? O número do e-mail, que é um número que identifica o seu aparelho telefônico de forma única. Então a gente já consegue descobrir esse número e a partir daí a gente forma uma grande base dos celulares que foram roubados ou furtados. Uma coisa que eu queria entender é se o estado de São Paulo aderiu a isso ou ainda há outros estados que não aderiram. Então, agora que foi positivado, os passos seguintes são essas adesões que vão acontecer pelos estados. Mas o estado de São Paulo, assim como outros estados, já tem adesão ao Banco Nacional de Boletim de Ocorrência. Então, ele já envia uma série de dados para o Ministério da Justiça. Esses dados hoje estão sendo tratados. A gente tenta sanitizar, como a gente fala, em que a gente vai trabalhar esses dados para ver quais a gente consegue obter para o grande banco, que a gente está comentando, onde tem todos os celulares que têm restrição. Alguns estados que têm mandado e fica difícil da gente fazer a leitura, a gente começa a fazer parcerias bilaterais, né, Ministério da Justiça e esse estado, para a gente conseguir ter acesso direto à base deles. Agora, hoje São Paulo, pelo que eu entendi da explicação do senhor, só encaminha pelo Banco de Dados Nacional dos Boletins de Ocorrência, é isso? Isso. Então nem todos os celulares roubados de São Paulo estão rastreados, porque infelizmente hoje tem muita gente que não acredita mais na recuperação de um celular, não faz boletim de ocorrência. Exatamente, esse é o cenário que a gente quer mudar. No momento, a integração não está fechada com os estados, está iniciando. O que foi lançado é a positivação. Eu preciso de ter legalmente ali os normativos que me amparam para fazer essa integração de base. Então, agora que está começando a conversa com os estados para a gente conseguir fazer essa integração conjunta. E aí sim a gente conseguir atender a todos. Porque a opção que hoje tem as polícias é tratar o seu banco local. Então, por exemplo, São Paulo vai ter essa informação dos celulares que foram roubados e, claro, e que as pessoas foram fazer o boletim de ocorrência no estado. Mas ele não sabe o que aconteceu na Bahia, em Minas, no Rio de Janeiro. O que faz com que alguns criminosos explorassem essa limitação de conhecimento. Então roubava de um estado e vendia no outro. Mas agora com o Banco Nacional, a gente vai sanitizar esse problema.
e vai evitar esse desconhecimento. Hoje, no aplicativo Celular Seguro do Ministério da Justiça, o cidadão já pode ir lá e pesquisar pelo e-mail para saber se tem alguma restrição naquele e-mail. Mas, por enquanto, não tem a base dos boletins de ocorrência. É esse passo que a gente está integrando a partir de agora. E o e-mail, a pessoa, é bom ter anotado em algum lugar, separadamente, antes que aconteça qualquer problema com o celular, ele consegue descobrir digitando jogo da velha, como é que é? Isso. O e-mail ele vem na caixa do celular, pode estar na nota fiscal também, é sempre bom quando você compra um celular você guardar isso para você ter informações aos dados. Você pode obter ele também, em alguns casos, tem escrito atrás da bateria, ou você vai colocar asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Aparece na hora na tela. Então, como se você fosse discar um número, mas ao invés de discar um número de um telefone, você vai colocar esse código que a gente passou. Asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. E aí vai relacionar os e-mails. Então, por exemplo, se você vai fazer uma compra de um celular de segunda mão, às vezes um vizinho, um primo, alguém está te oferecendo um celular, você pega e confere se não tem nenhum registro com aquele número. Isso não resolve todos os problemas. O cidadão precisa ainda se precaver, pedir a nota fiscal, pedir a caixinha, pedir informações, porque existe, como vocês mesmos comentaram, uma subnotificação ainda no país. Algumas pessoas têm o celular roubado e não vão lá para fazer o boletim de ocorrência. E, eventualmente, elas podem fazer isso depois de alguns dias. Vão lá e fazem esse registro. Então, é importante o cidadão buscar essas informações, e o que o Ministério está fazendo é trazer mais informações ainda para tornar essa transação comercial mais segura. Agora, um outro ponto que é muito importante deixar claro aqui para o nosso ouvinte é o seguinte: não precisa fazer nenhum tipo de cadastro ou ativar nada no celular para que o seu celular esteja nesse banco e, em caso de roubo ou furto, seja ali registrado. Nada disso, né? Só uma correção de entendimento. É assim, o celular do cidadão não está nesse banco. Caso ele seja furtado Sim. ou roubado, que aí ele vai entrar. O que a gente aconselha? Que você entre no Celular Seguro, baixe o aplicativo ou entre no site e já cadastre a sua linha. Caso você tenha o celular roubado ou furtado, você vai conseguir gerar um alerta de forma muito célere para o Ministério da Justiça. E esse alerta célere é muito importante. A gente teve casos recentes de cantores famosos que tiveram o celular furtado e desviaram R$700 mil das contas bancárias dele. Esses relatos são muito, muito frequentes. Quando você gera um alerta para o Ministério da Justiça, quando seu celular é roubado ou furtado, a gente, na hora, manda para uma rede de parceiros. Por exemplo, as instituições bancárias. No momento em que você gera o alerta, ele já bloqueia a transação pelo canal celular, evitando que isso aconteça. Então, é importante que você baixe o aplicativo Celular Seguro e já cadastre a sua linha. Saber o número do e-mail, isso tudo a gente faz com tecnologia do lado de cá. Uma última questão que eu queria perguntar para o senhor é, em diversos momentos, o celular seguro foi mencionado. Quando lançado, uma grande campanha publicitária foi feita e nós chegamos a noticiar aqui na Rádio Bandeirantes que o número de adesões ao programa Celular Seguro não era tão grande assim. Hoje, dá para a gente ter noção de quantos celulares estão cadastrados lá, de quantos cidadãos estão usando o celular seguro? Tá. A natureza desse programa é muito... As pessoas utilizam quando elas incorrem no roubo ou no furto. Mas hoje, para trazer em números, a gente tem 2.600.000 CPFs cadastrados. E 122 mil alertas de bloqueio. Se você não tem o pré-cadastro, não tem problema. Se você sofrer, foi vítima de um roubo, vai na plataforma, na interface web, faz o cadastro rapidamente e gera o alerta. Então, o que tem acontecido é que as pessoas não têm feito o cadastro prévio antes de fazer o alerta. Isso vai fazer com que fique mais lenta a comunicação. A gente tenta otimizar esse tempo, porque quanto mais rápido eu gerar o bloqueio, maior a proteção do cidadão. Mas para a gente ter um número aí é 122.427 nesse momento, alertas gerados no âmbito do celular seguro. Os números não são baixos ainda, principalmente considerando que algumas pesquisas apontam que hoje o Brasil
tem um número maior de dispositivos digitais do que de habitantes. Isso. Esse número é só dos que geraram alertas. Então, o que acontece? O cidadão não entra na base de dados de forma nativa, né? E o que a gente tem, o comportamento do cidadão que a gente tem notado é que quando ele sofre um furto ou um roubo, ele se cadastra na plataforma e gera um alerta. Isso vai tomar mais tempo dele. O número de 122 mil, ele vai se somar às opções que o cidadão faz de ir no boletim de ocorrência, por exemplo. Então, quando a pessoa vai na delegacia e faz o boletim de ocorrência, ela, em regra, não vem na plataforma do celular seguro. Nessa nova fase do celular seguro, inclusive, a gente está fazendo uma integração entre os boletins de ocorrência e o celular seguro, de forma que, quando eu faço um boletim de ocorrência, eu possa gerar todas essas proteções que o Ministério gera. E essas proteções, elas vão além da proteção. O aparelho da pessoa, da vítima, fica sendo acompanhado pelo Ministério da Justiça, de forma que, se uma nova linha conectar nesse aparelho, o Ministério da Justiça vai ficar sabendo e a gente já notifica essa nova linha. E diversas pessoas, a gente tem aí centenas de pessoas que já foram às delegacias restituir um aparelho porque recebeu a notificação. Queria agradecer a participação do Coordenador-Geral de Inovação para a Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública, José Rocha, explicando um pouco melhor de como funciona agora essa nova plataforma que vai dar um pouco mais de segurança às pessoas que compram celulares, principalmente de segunda mão. Obrigado. Um ótimo dia para o senhor. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, pessoal. Bom dia. Um abraço.